Innanzitutto, varafanculo tutti! 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 Andare a fare in culo tutti! Bentornado, tifosi bianconero! Ciao, tifoseria bianconera! Hoje, domingo, dia 27 de outubro, 16 horas e 10 minutos. Acaba no San Siro o jogo mais eletrizante da temporada no campeonato italiano. Juventus Inter 4-4, parede, o empate, já eu falo dessa partida. Antes de mais nada, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, tá aqui, ó, JOFC São Paulo do Brasil. Um grande abraço ao Marco Biasi, nos conversamos essa semana. Siamo noi, fratello Biasi. E se você não conhece o Finestra Bianconera, esse é o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Já ativa o sino, inscreva-se e espalhe para os seus amigos que tem um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Tá certo? Ai. Tem muita coisa para falar no jogo de hoje. Uma vitória que não veio, aliás, uma derrota que não veio graças ao Yildiz. E antes que alguém diga, aê, Mário, fala agora do Yildiz. O Yildiz que você criticou, o Yildiz que não tem que ser comprado com o Del Piero, fez 2 gols na Inter e bibibi, bobobó. É aí que eu dou uma invertida naqueles que não conhecem futebol. Quando eu falo que, primeiro, você não pode comparar o cara, que isso faz mal para ele, isso é uma realidade. Porque ele fez 2 gols e os outros 2 a gente deu para a Inter. A Inter é um time atual campeão, já está lá 2, 3 anos o Inzaghi, 2 anos, se eu não me engano, é um time montado, é um time que só precisa de ajustes na sua janela de mercado, e nós demos 2 gols para a Inter. E aí, quando eu falo para não comparar o Yildiz, eu não retiro o que eu falei. Não tem que comparar com o Del Piero coisa nenhuma. Ele começou no banco, entrou com mais vontade e chamou responsabilidade. Por isso que eu não dou 100% a culpa ao treinador. E o Mota hoje errou, já vou falar do Mota. Porque quem joga, por mais que o treinador erre, seja o Alegre, seja o Pisserni, seja o Felipão, seja o Abel, seja o Jorge Jesus, seja o Thiago Mota, seja o Antônio Conte, por mais que o treinador erre, quem decide, quem põe na mesa é o jogador que veste a camisa e que tem que chamar a responsabilidade, é o jogador que decide, e o Yildiz não estava decidindo. Então, a culpa de terça-feira não foi só do Mota, foi dos jogadores que não decidem. Ganhou a reserva, o famoso chá de banco, hoje ele entrou com vontade de dar uma resposta e fez 2 gols e conseguiu aí fazer com que a Juventus chegasse ao empate. Eu vou falar 2 coisas, para início de conversa. Falei no último vídeo, vou falar de novo, vou ser chato. Danilo é ex-jogador em atividade. Um pênalti, não vou nem falar que é infantil. Nem o Sub-15, nenhuma equipe do mundo, um jogador com a história do Danilo, jogou Copa do Mundo, já está há muito tempo na Juventus, não dá mais para o Danilo vestir a nossa camisa. É melhor o Danilo parar, que ele ainda vai ser reverenciado pelos bons serviços, como foi o Alexandro, do que se sujar. Ele ainda vai entregar a paçoca em jogos decisivos. Danilo não dá mais. Ponto. Segundo, observação aqui ao seu Thiago Mota. 2. Qual o problema com o Gatti? Por que o Gatti não joga de titular, ainda mais agora que o Bremer não está jogando? Eu sei que ele não tem a função do Bremer, é o companheiro de zaga na outra função, mas por que cargas d'água o Gatti não joga? Tá? Terceiro, por que o Thuram só entrou no fim? Só entra no fim. Você não pode contar com o Douglas Luiz, você não pode contar com o Koopmeiners, que muita gente fala, o
Copy Manners não faz falta, então pode ficar o Copy Manners fora até o carnaval do ano que vem. É isso? Já que ele não faz falta, não precisa recuperar logo, é isso? Por que o Thuram não joga? Por que o Thuram entra nos acréscimos? Essa é a pergunta que eu faço pro Mota. Gatti e Thuram, por que não jogam nesse time? Ou só jogam nos minutos finais? Dito isso, depois eu volto no Mota, tem outra observação, porque ele tirou o Vlahovic. Interista. Acharam 4-2 ia ser 5-2, né? Exultaram no San Siro, chamaram a gente de pezzo de, né? Interista. O segundo pênalti eu tenho dúvidas, teve uma bola na mão antes do lance, teve uma bola na mão. Não vou falar da arbitragem, só vou dizer, ou melhor, vou afirmar que se fosse o contrário, se fosse outra camisa, fosse o contrário, o segundo pênalti não seria marcado. Porque antes teve a bola na mão. Enfim, se fosse o contrário. Uma partida eletrizante, a gente consegue, apesar do erro do Danilo, empatar e virar. Grande atuação do McKennie. McKennie é um jogador que está bem nessa temporada, participou do lance do gol. Na virada, todas as reverências para o Conceição. Eu diria que meio gol do Conceição, né? Lembrando que a gente faz o gol de empate com o Vlahovic, na esperteza do McKennie, e a gente vira numa grande inteligência, participação na jogada do Conceição, e o EA vira para 2-1. Aí vem o lance que eu acho polêmico, um pênalti muito estranho, mas tudo bem. E a gente vacila e toma o 3-2. No finalzinho do primeiro tempo, o Thuram quase empata, ia ser um golaço, acho que até seria justo ir para o intervalo com 3-3. O problema é que na volta do intervalo, a ducha de água fria, quando a gente toma o quarto gol, num outro vacilo aí do Kalulu, que vem bem na temporada, mas falhou hoje e tá tudo certo. E aí eu achei que a gente, olhando o tempo de jogo, mas eu não vi uma Juventus com reação. Meu medo era de tomar o quinto gol. Em todo caso, ele faz as alterações, ele tira o Vlahovic, põe o Yildiz entra no lugar do... Aliás, ele põe um Mbambula, tira o EA, coloca o Yildiz e o Savona. O Savona entrou bem. A Inter perde 2 gols feitos, um com o Lautaro. A gente também perde um gol feito com o Yildiz, então fica um jogo mais equilibrado. E aí, o Yildiz aparece, acaba, na minha opinião, sendo o melhor em campo, junto com o Gatti. Para mim, esses dois. E o McKennie. E aí, 4-3. Opa, falta 20 minutos, 4-3 dá para buscar. E aí a gente percebe a Inter, ó, com a fralda cheia, né, interista? Com a fralda cheia, os interistas ficaram com a fralda cheia, porque faltava 20 minutos, 4-3, e graças a Deus a gente foi até o fim, fino alla fine, e o Yildiz foi para cima, buscou o empate, 4-4. A pergunta que eu faço é, quando ele tira o Vlahovic, não é a primeira vez, teve outro jogo do Campeonato Italiano que ele fez isso, quando ele colocou o EA. Será que está surgindo uma Juventus? Tomara que não, hein? Mesmo que dê certo. Uma Juventus sem centroavante? O Mota está montando um time sem centroavante? Só eu que estou vendo isso? Tive essa impressão quando ele tira o Vlahovic? Que é a segunda vez que ele faz uma situação dessa, sem centroavante, porque o Mbambula não é, o Bangula não é centroavante. Enfim, dito isso, buscou o 4-4, acho que vocês esperavam que dava para buscar o 5-4, mas o árbitro deu só 3 minutos de acréscimo. 3 minutos de acréscimo, porque a fralda, enfim, o medo de tomar o 5-4, era melhor não correr esse risco, né, interista? Em termos de campeonato, tá tudo embolado. Como eu falava ano passado, a gente tem que olhar a tabela. O Napoli continua na frente, é verdade. Esse resultado para o Napoli foi bom, mas o Napoli só pegou a gente de time grande,
Foi um jogo equilibrado, 0-0, não foi um grande jogo, mas o Napoli ainda tem que jogar com a própria Inter, com o Milan, com a Roma, jogos encardidos, a Lazio, os últimos 2 jogos do Napoli, e aí entra aquilo que eu sempre falo de coerência, não jogaram nada e acharam resultado. Foi pior que a gente quando achou o gol contra a Lazio. Semana passada um pênalti ridículo contra o Empoli e ontem, jogando no estádio Maradona, penou para ganhar do Lecce. O Napoli não está convencendo, mas está na liderança. Posto isso, né, para mim a Juventus corre por fora. Não espero título esse ano. Fiz um vídeo falando sobre isso antes de começar o campeonato. O Motta tem muito que melhorar. Não é porque empatou, porque o empate hoje para mim não é que é um empate com sabor de vitória. É porque quando estava 4-2, para quem estava ouvindo a narração e os interistas cantando no estádio, eles estavam crentes que iam ganhar e que ia ser 5, talvez 6. E não foi o que aconteceu. O que a gente viu foram eles, mas não passava nem sinal do Wi-Fi. Nem sinal do Wi-Fi passava neles. Depois do terceiro gol. Não foi nem no quarto. No terceiro gol não passava nem Wi-Fi. Era só você ver a expressão deles no estádio, para quem viu a partida. Por isso que eu tô sorrindo. Porque nos últimos 35 minutos de jogo, ou melhor, nos últimos 30 minutos de jogo, eles ficaram, enfim. E é bom demais ver eles nessa situação. Conclusão da partida, a Juventus foi dona da partida, porque ela deu 2 gols para a Inter. Não foi mérito, não foi construção de jogada os primeiros gols deles. Não foi construção de jogada. A Juventus deu 2 gols, dos 4 a gente deu 2 para eles. Precisa ser corrigido isso, o Thiago Motta. É claro que o Bremer faz muita falta. Não é um acaso que depois que o Bremer machucou, a defesa ficou vulnerável, tomando gol a torto e direito. Mas não é só o Bremer. Hoje, o Fagioli não entrou em campo. Praticamente, quando eu falo não entrou, você que não viu o jogo, ele entrou em campo e não fez nada. E hoje, muito mal, o Locatelli, que está jogando uma bela temporada, mas hoje o Locatelli foi mal. Na verdade, como eu falei, só 3 caras foram muito bem. O McKennie, o Conceição e o Yildiz, né? O Gatti, quando entrou depois, o pouco que jogou foi bem. Di Gregório, para mim, não teve culpa nenhuma nos gols. É isso. Tem muito a melhorar o seu Thiago Motta, tem muito a melhorar a Juventus, e eu repito, Gatti e Thuram tem que jogar nesse time de titular. O Yildiz só pode ser titular se ele botar na cabeça que ele é o Yildiz. E não é culpa dele. É culpa de personalidades da imprensa e parte da torcida que compara ele com o Del Piero. E pro bem do Yildiz, pro bem dele, não é porque fez 2 gols hoje no derby de Itália que ele tem que ser comparado com o Yildiz. Porque na próxima partida da Champions, ou no campeonato italiano, contra um time pequeno, sei lá, vamos supor, contra o Cagliari, e ele não for bem, a torcida mesmo que faz essa comparação vai pegar no pé dele. Então, pro próprio bem dele, esquece essa comparação. Comparar os gols, ok, mas comparar o jogador, jamais. Like no Finestra Bianconeira, a gente se vê essa semana. Caro interista, vocês são a piada da Itália desde 1908. E agradeça ao Guida por ter dado aquele pênalti, hein? O segundo, hein? Porque senão vocês vão perder de virada hoje. Porque é fino alla fine. É até o fim. Tchau, ragazzi. Bom domingo a todos.